Olá, eu como urologista, eu tenho recebido muitos questionamentos em relação ao momento adequado de realizar cirurgias eletivas ou até de urgência na pandemia. Como vocês sabem, os urologistas lidam com pacientes muitas vezes de alto risco. Não só com crianças, não só com homens também, porque não pode esquecer que existe uma ideia que o urologista é médico de homens somente, não pode esquecer que o urologista trabalha também com o sexo feminino, porque a mulher tem perda urinária, a mulher tem cólica, a mulher tem infecção urinária, e como o homem tem problemas prostáticos também, principalmente tumores de próstata, dificuldades miccionais. Então, quando ocorreu essa pandemia, houve realmente uma tensão muito grande em relação a cancelamento de cirurgia quando realizar uma cirurgia. Nós podemos dizer que essa pandemia nos mostrou o quão ignorantes nós somos. Não de uma maneira por desleixo, nada disso, mas por falta de conhecimento e de tempo também. A medicina, ela vai evoluindo ao longo do tempo e de repente agora, de uma hora para outra, um vírus produzido ou de maneira proposital ou não, com uma série de discussões que existem em relação a isso, e isso não vem ao caso, realmente atrapalhou o mundo inteiro, se espalhou no mundo inteiro numa rapidez e numa dificuldade de conhecimento, de entendimento muito grande. Fizemos muitas coisas erradas. Em primeiro lugar, fique em casa. Não estou discutindo o ficar em casa, mas principalmente você só deve procurar o pronto-socorro quando estiver com muita falta de ar e coisas assim. Isso foi um erro, porque o que nós esperamos é essas pessoas piorarem para depois procurarem pronto atendimento. E aí aumentar os números de pacientes internados, necessidade de UTI, coisas assim. Então muitas coisas nós não sabemos. Houve uma intromissão muito grande da parte de imprensa, da parte política, até do judiciário, que nós vamos discutir que não vale a pena aqui. Então, a grande preocupação que eu tenho, que eu tive que enfrentar, são meus pacientes que tinham patologias importantes. Não era um caso de urgência, não era uma torção de testículo, não é uma cólica de rima, são pacientes, por exemplo, com câncer de próstata. Ele precisava ser operado. Agora, na época da pandemia, nós não vamos operar esse câncer de próstata. Resultado, então nós tínhamos que aguardar essa cirurgia até o momento adequado, que até o presente momento não apareceu esse momento adequado. Eu fiquei cansado de ouvir o momento do pico, quando vai ocorrer o maior número de incidência de doenças e tudo mais. Ou acho que a Organização Mundial de Saúde foi uma coisa decisivamente ruim, com informações de péssima qualidade. E o que aconteceu? Nós fomos prolongando o sofrimento desses pacientes. Então eu pergunto, se você tem um câncer na sua próstata, que você sabe que ela pode ter uma evolução, que nós sabemos que não é uma evolução tão rápida, mas que ela evolui, como é que você aguarda esse tempo? Como é que fica a sua capacidade mental, a sua saúde mental, que é tão importante? E tipo estresse, tensão, isso cai a resistência, isso aumenta a chance de infecção, aumenta a chance de tumor. Então, nessa situação, nós aguardamos, como a princípio todos nós fizemos, aguardamos o momento adequado para fazer essa cirurgia, que até agora nós não sabemos quando é esse momento adequado, mas chega um ponto que o seu cliente já não suporta mais a situação. Então, ele pede para ser operado e você tem que respeitar isso daí, guardando todos os cuidados. Então, hoje, se vem um paciente com uma doença importante, uma doença grave, que eu sinto que o paciente não consegue esperar, que não se encontra confortável, eu realmente indico a cirurgia com todos os cuidados, num serviço que tenha zelo pelo paciente, que faça o controle adequado do Covid e tudo mais. Então, o momento adequado de operar é aquele momento em que o paciente se sente confortável, ou se não se sente confortável, pelo menos sinta menos inseguro em realizar esse procedimento. Porque se for esperar, vamos passar, ou quando isso acabar, quando isso vai acabar? Quem pode dizer isso, quando isso vai acontecer?
Então é essa posição que hoje eu coloco perante os meus pacientes, que no momento que eles necessitarem de uma cirurgia, se eles puderem for uma cirurgia eletiva, sei lá, uma fimose, por exemplo, que der para esperar, vamos esperar. Agora, ele tem um tumor no rim, um tumor na parte da próstata ou na bexiga, ele tem que ser resolvido o mais rápido possível, de acordo com o interesse do paciente e com a paciência do paciente. Como está sendo a logística de cirurgias eletivas nos hospitais durante a pandemia? Isso é muito variável de hospital para hospital. Tem os hospitais que já abriram para fazer as cirurgias, tem hospitais que separam o setor de Covid, UTI de Covid, tem hospitais que não aceitam pacientes de Covid e encaminham para um outro hospital, isso é extremamente variável. Para você ter um exemplo, eu tenho um paciente que tinha um tumor de testículo que foi diagnosticado logo no início da pandemia. E ele ficou esperando, aguardando o momento adequado para operar. Até o momento que ele não suportou mais, ele começou a ter um distúrbio de comportamento e ele resolveu que queria ser operado. E aí, nessa época, Sorocaba estava com uma frequência maior, ele preferiu ir até São Paulo operar. E nós fomos até São Paulo operá-lo num hospital de alto padrão em São Paulo, e que eu fiquei pessoalmente assustado, porque os cuidados que eles tinham com relação a acúmulo de pessoas e aglomerações era extremamente inadequado. Até o paciente ficou muito preocupado com isso. E, no entanto, lá, como ele não tinha Covid, que eles não nasceram Covid, então eles estavam liberando, desde que se fizesse exame. Então isso é muito variável de hospital para hospital. Tem hospitais que estão limitando o número de cirurgias, exigem os exames, varia de cada situação. Podemos dizer que a melhor saída é sempre a honestidade entre médico e paciente? Eu acho que o relacionamento médico-paciente é o que resiste e o que vai sobrar da medicina, apesar de todas as evoluções que estão se propondo. O relacionamento médico-paciente é um momento sagrado. Não existe nada melhor, pelo menos na minha opinião como médico, que o relacionamento médico-paciente no momento da consulta. Não estou nem falando de cirurgia, nada nesse aspecto. Quando você está com o seu cliente na sua frente, ele se abre para você de tal maneira que não falaria com a própria esposa, com o pastor, com o padre, com ninguém. Ele fala com você. E quando você consegue ter essa interação, realmente esse relacionamento médico-paciente se torna de uma maneira adequada, aí sim você consegue controlar toda a situação, você consegue o que for melhor. Quando algum paciente não se sente à vontade com você, ou então você não se sente à vontade com o paciente, é hora de você realmente mudar de médico. Você mudar de paciente ou mudar de médico, porque o relacionamento não está certo. O relacionamento com o médico-paciente é uma coisa sagrada e que é isso que diferencia os médicos uns dos outros. E isso que as pessoas têm que entender. Muitas vezes eu vejo, o convênio tal tem um movimento bom porque tem um volume bom. Volume, para mim, é uma coisa extremamente inadequada, é um termo extremamente grotesco que se fala em relação ao relacionamento médico-paciente. Eu agradeço a atenção, eu às vezes sou um pouco agressivo na maneira de falar, mas é essa maneira que eu penso, nos meus 36 anos de formado me permito de falar as coisas que eu penso, e foi assim que eu fiz a minha vida e posso ser que tenha errado e acertado, mas eu não me arrependo das coisas que eu já tentei fazer em toda a minha vida. Então eu agradeço a atenção e convido para próximos eventos, nós podemos ter mais bate-papos em relação de uma maneira mais informal possível sobre a nossa área de urologia e na área médica.